Olá pessoal, tudo bom? Professor Renan Lima aqui e nesse vídeo vamos fazer mais uma questão da prova de matemática do vestibular ITA 2026. Essa questão vai ser polêmica, eu estou regravando ela na verdade, porque essa questão, vamos dizer, acaba de ser anulada. Por quê? Porque tem duas alternativas corretas. Então, antes de eu falar da opinião, tudo que está acontecendo, eu vou preferir resolver essa questão com detalhe e falar onde está a polêmica, explicar e também depois dar um pitaco sobre o assunto, já que eu não estou mais na banca, eu posso opinar à vontade. Então, a ideia é o seguinte. Considere as seguintes afirmações, marque verdadeiro ou falso, todas elas de geometria espacial. E a primeira afirmação é o seguinte. Um cubo possui uma seção plana dada por um pentágono. Então, como que funciona isso? O cubo, aqui tem o desenho do cubo. Essa questão, assim, se a gente olhasse de primeira, marcaria falso, porque não pode ter um pentágono dentro do cubo. Mas quem faz os outros vestibulares, as questões dos anos anteriores, começa a desconfiar que pode ser verdade. Por quê? Tem uma questão do vestibular, se não me engano, ITA 2024, eu já vou marcar um card aqui, que ele faz o seguinte. Ele pega dois vértices opostos e ele ignora as duas arestas de cada lugar que passa que o vértice liga, né? Então, e disso, ele pega os pontos médios dos outros lados. Então, eu vou pegar esse ponto aqui, esse ponto médio aqui, o ponto médio daqui, esse aqui e esse aqui. E quando você liga esses pontos médios, nós vamos ter um hexágono e o que ele pediu foi para calcular o volume dessa pirâmide. Tá? Então, ou seja, a gente sabe que tem uma base hexagonal. Uma outra questão, também agora do vestibular ITA 2025, ele pediu para projetar a sombra do cubo em um plano que é perpendicular a essa reta aqui. E a figura que dava aqui embaixo era um hexágono. Então você já começa a desconfiar que tem hexágono aqui. Bom, então o hexágono existe e a questão é como que a gente adapta para pentágono. Então deixa eu desenhar aqui rapidinho a figura. Tá, nós temos esse hexágono. Qual vai ser a adaptação? A adaptação é, em algum sentido, eu trazer esse vértice para cá, junto com esse, para colapsar uma reta em um ponto. Ou seja, a ideia é transformar uma reta aqui em um ponto, de modo que ainda os outros lados são preservados em algum sentido, né? Que ainda tem lado, né? Os lados vão aumentar porque é interseção com o plano, mas eu conseguiria arrastar em algum sentido o plano de modo que esse lado aqui ele se colapsa. Tá? O que não é difícil ver é escolher o plano de modo que só esse lado colapse e esse lado oposto, por exemplo, não colapsa. Tá? Então, esse vai ser o plano de fazer. Vou fazer aqui o desenho. Então, já deixando claro que a afirmação 1 é verdadeira, mas a ideia é o seguinte. Eu pego esse ponto aqui. Tá? Nesse ponto, eu vou pegar um plano que na face de cima só tem interseção com isso. E, bom, se eu quiser saber do plano, eu preciso só saber o que acontece com a interseção da face lateral, com a face de cima, com a face de trás. Tá, se eu souber quais são as duas retas que está aqui, a gente sabe quem é o plano. Tá, então, a ideia vai ser o seguinte. No vertical não vai intersectar ninguém. Na horizontal, eu vou botar aqui lá no meio. Tá, vai ter a interseção desse plano com o meu plano que eu vou cortar, vai dar essa reta aqui no meio. Vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Como que funciona agora o desenho? Se daqui até... Eu vou ter que pegar uma reta paralela a essa, para cá, de modo que se cruzem. Porque esses dois planos são paralelos, então essa reta aqui tem que ser paralela a essa. Só que, pensando um pouquinho, olha, se aqui andou até a metade do outro lado, e eu comecei na metade, ele só pode parar no vértice. E, analogamente, esse plano aqui
é paralelo com o plano dos fundos. Se andou até a metade, ele vai até aqui. Ok, formei um retângulo. Tá, e cadê o pentágono? Uma adaptação disso, o que a gente vai fazer é, ao invés de cruzar na metade, desce um pouquinho mais. Ao descer um pouquinho mais, eu faço a mesma ideia. Vou pegar agora paralelo, só que no paralelo ele vai cortar em antes, né? Não vai chegar no vértice. Vai ter que cortar antes, vai ter que chegar já no plano do fundo. E analogamente, como aqui, esse aqui seria metade, só que esse aqui está mais inclinado, vem mais ou menos para cá. E o que acontece é que daqui vai ter agora, apesar de não, vai ter interseção com o plano do fundo. Tá, então, apesar de não ter interseção com o plano de cima, teria interseção com o plano do fundo. Tá, o preferido de cima é só o vértice. E temos o nosso pentágono aqui dentro. E com isso, marcamos que a primeira afirmação é verdadeira. Tá, aqui nenhuma polêmica, tá, gente? Na afirmação 2, olha só. É um texto grande, tem que ler todo, que exige um cuidado. Ó. Sejam alfa, beta e eta, três planos distintos, 2 a 2 concorrentes. R, a interseção de alfa e beta, S, a interseção de beta e eta, e T, a interseção de alfa e eta. Ou seja, peguei três planos e três retas, interseção 2 a 2. O que tinha que ler extra, por isso que tinha que ler até o final, é que ele tem essa afirmação aqui. Ó. R, S e T são duas retas paralelas, paralelas distintas, todas elas. Então, o que ele está afirmando é que existe uma única paralela reta que dista igualmente tal, tal, tal. Então, antes de tudo, agora que temos essa informação, como que funciona a figura? Aqui eu vou desenhar a reta R. Essa aqui é a minha primeira paralela. E o que eu vou fazer é desenhar planos, dois planos perpendiculares. Uma assim e outra assim, tá? Então, meu plano tá desse jeito aqui, ó. Tá? Ela tá vertical, tocando nos fundos, e a outra, ela tá como se fosse o plano de fundo mesmo do cubo, tá? Então, seria equivalente a minha reta R seria essa aqui, e eu tô pegando esse plano aqui com esse plano aqui de baixo. Tá? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente tem que pegar retas paralelas. Acho que fica justo eu pegar essa reta aqui e também essa reta aqui. Tá? Então, uma delas vai ser minha reta R. Eu vou chamar o plano de alfa, deixa eu ver, alfa interseção de beta. Então, eu vou chamar esse plano aqui de alfa, esse plano aqui de beta. Tá? E o que vai acontecer é que essas duas retas aqui vão ser a interseção final, ou seja, o que eu vou fazer, deixa eu botar em outra cor aqui, é a mesma coisa. O que eu vou fazer é o meu plano terceiro, o eta, ele vai ser esse plano inclinado aqui, ó. Esse é o plano eta. Ou seja, no fundo o que está acontecendo é o seguinte, tem aqui no fundo, esse aqui, pensa em duas paredes de chão, e temos uma tábua inclinada, né, apoiada na parede e no chão. Tá? E esse é o meu plano eta. Então, deixa eu só para me associar aqui, essa é a interseção de beta e eta. Então, esse aqui é a minha reta S, e essa aqui é a minha reta T, essa aqui de cima. Bom, agora vamos de novo. Existe uma única reta paralela a R que dista igualmente de alfa, beta e eta. Ou seja, o que ele está dizendo é que existe uma única reta paralela, agora eu vou botar pontilhada aqui, de modo que essa distância seja igual a essa distância, que seja igual a essa distância. Tá? Então, que existe a reta, ok, eu acho que já é bem visível isso. O que é o grande problema é que a reta é única. Então, antes de mais nada, essa afirmação ela é falsa. Tá, e isso aqui é mais problema de geometria plana do que outra coisa. Então, deixa eu desenhar aqui um triângulo. Tá, então o que eu vou fazer? Deixa eu desenhar aqui embaixo, para ter mais espaço.
Então, qual vai ser o grande plano? Vai ser o seguinte. Agora, a gente vai pensar, a gente está planificando essa figura, tá? Vamos dizer assim, para cá. Em que sentido? A minha reta R, ela está vindo em direção ao monitor, vindo em vocês. Tá? O S a mesma coisa e o T a mesma coisa, ou seja, o vértice se transformou em retas, tá? Quando a gente passa para 3D. A mesma coisa, essa reta aqui ela vai se transformar em plano, porque eu vou ganhar mais uma situação. Esse aqui é o meu plano e esse aqui é o outro plano. Esse aqui vai corresponder ao meu plano alfa, que é a interseção de RS. O do S e T, deixa eu ver aqui. O ST é o meu eta. E o alfa, desculpa, o alfa é o outro. Alfa e aqui é o beta. Tá, vai corresponder a isso e a gente só está planificando a figura. E como que funciona? Uma delas é o seguinte. Eu pego a bissetriz aqui. Eu pego outra bissetriz aqui. E a interseção dessas bissetrizes nós temos aquele que é um incentro e nós temos o círculo que claramente vai ficar errado. Tá? Mas temos o círculo interno, ou seja, temos o círculo inscrito. Então, como que funciona isso? A ideia, a lógica, tem o incentro e o excentro, quem gosta dos termos, que diz o seguinte. Se eu pegar duas retas aqui, existe um lugar geométrico que é exatamente a bissetriz, o ponto do meio, de modo que tem a propriedade o seguinte. Qualquer ponto que eu tomar, a distância dessas duas retas verdes aqui que eu acabei de marcar, que é perpendicular, tem a mesma medida. E isso se decorre essencialmente por semelhança de triângulo, só fazer isso, mas isso em qualquer ponto que eu tomar. Tá? Então temos essa figurinha. O que está acontecendo? Isso para qualquer bissetriz e para qualquer reta. Então, em particular, olha, olhando essa reta aqui, eu sei que a distância daqui até aqui vai ter que ser sempre igual daqui até aqui. Em particular, na reta final, se eu desenhar a bissetriz correta, esse segmento aqui vai ser desse tamanho, desse aqui. Analogamente, como que eu peguei a bissetriz aqui dentro, essa distância, qualquer ponto que eu tomar, as duas medidas em branco são iguais. Em particular, essa aqui vai ser igual a essa medida aqui. E conseguimos o círculo. Tá? Então, onde está o grande problema? O grande problema está o seguinte, esqueci de falar, mas quando você liga essas duas aqui, você mostra que essa reta final também é bissetriz que toca nesse último vértice. Tá? Mas, essencialmente, em duas, você acha o ponto e você prova que o ponto é igual quando você faz a terceira bissetriz. Você prova que é tudo coincidente. Não tem jeito. Mas o que eu quero dizer é que temos esse ponto equidistante. Agora, a questão é que isso aqui é chamado de incentro, esse ponto. Só que também tem o que a gente chama de excentro. Como que funciona? É a mesma ideia. Por que eu peguei essa? Eu não preciso pegar essa, ou pegar essa bissetriz. Eu posso muito bem pegar o que a gente chama de bissetriz externa. Então, o que acontece? Quando eu pego bissetriz externa, agora eu vou desenhar de novo errado, o que acontece é que esse tamanho aqui, tá? Agora eu estou com bissetriz em relação à reta, esse aqui continua a reta R. Tá? Desculpa, o plano beta, vamos dizer assim, né? É estranho chamar vértice de reta e reta de plano, né? Mas, enfim. O que acontece é que essa distância aqui, de amarelo, vai ter que ser igual a essa distância aqui. E o grande tchan, vamos dizer assim, é que eu posso fazer o mesmo argumento no caso anterior, eu pegar isso aqui e traçar uma outra bissetriz que une. E o que acontece, aí o meu desenho não vai estar favorável, mas essa distância aqui ela é igual a essa distância daqui até aqui. Tá, então, esse ponto aqui, ele é um dos pontos do que a gente chama de excentro. Quantos excentros nós temos? Um para fora e outro por aqui. Tá, então, tem 4 pontos. E é possível mostrar que são os únicos, tá? Porque, pelo meu argumento da bissetriz que eu acabei de citar aqui, não tem outra escapatória. Bom, dito isso, onde está o problema? Como eu disse, ser única. Tem 4 retas, exatamente. Tá? E, portanto, falsa. Essa também não era polêmica. A polêmica é essa aqui.
Dois planos secantes são perpendiculares se toda reta de um deles for perpendicular ao outro plano. E isso aqui, vamos dizer assim, é muito falso. Porque, por exemplo, se eu pegar dois planos... Espera aí. Vamos fazer o mesmo desenho de novo. Faço esse aqui e pego essa aqui, o ponto de interseção de dois planos perpendiculares. Só que eu posso botar qualquer reta contida em um, não vai ter necessariamente perpendicularidade. A única que tem perpendicularidade em relação a esse plano aqui de baixo, no plano dos fundos, é se eu fizer outra reta vertical. Então, em particular, se eu pegasse isso aqui, já não funciona. Se eu pegar essa aqui, também já é paralela, não funciona. Então, essa aqui seria muito falso. Afirmação, assim, muito falsa. E, portanto, a alternativa correta é a alternativa A. É isso que foi pensado. Agora, aonde está a polêmica? A polêmica está exatamente nessa afirmação 3, né? Por quê? Dois planos secantes são perpendiculares se toda reta de um deles for perpendicular ao outro plano. Ou seja, essa afirmação aqui ela é muito esdrúxula, vamos dizer assim, muito esquisita. Não tem sentido essa afirmação. Então, o que está acontecendo é o seguinte. Aí agora a gente vai trocar o ramo por lógica matemática. Tá? Então, se for por intuição, tinha que ser falso. Mas a lógica, vamos dizer, principalmente de programação, que tem tudo tem a ver, diz o seguinte. Eu tenho duas proposições. A proposição P diz o seguinte. Se toda reta de um deles... E deixa eu escrever um etc aqui. E a proposição Q diz o seguinte. Dois planos secantes são perpendiculares. Tá? Então, temos esse jogo aqui. E o que ele está dizendo é que a afirmação global está dizendo o seguinte. Ele está dizendo que, nesse caso, P implica Q. Tá? É isso que está dizendo. Ó. Se toda reta de um deles for perpendicular ao outro, então os dois planos secantes são perpendiculares. Né? Então, assim, o que acontece? Qual o grande problema disso? Como essa informação aqui foi tão esdrúxula, vamos dizer assim, o que acontece se a gente fizer a tabela verdade, em relação a P, a gente sabe que o P ele é falso. Mas se o P é falso, o que acontece é que vamos botar aqui o Q e vamos botar aqui o P implica Q. Isso aqui é coisa de lógica, isso aqui é um bug. Eu costumo pensar que isso aqui sempre é um bug da lógica, não tem muito o que fazer. Tá? Mas o que acontece é o seguinte, a P já é falsa, sempre, independente do mundo que a gente esteja ali. O que acontece é que o Q ele pode ser falso ou verdadeiro. Só que a afirmação P implica Q, como que P ele não faz nada, a informação se torna nula. Tá? E essa informação se tornar nula, ou seja, como isso aqui nunca vai acontecer, então a afirmação global, vamos dizer assim, como afirmação, por lógica, se você botar um enquanto, um while ou alguma coisa, vai ter loop infinito porque você escolheu mal o P. Então, isso aqui seria verdadeiro e isso aqui sempre é verdadeiro. Tá? Então, ou seja, se você botar ou seja, por lógica, a afirmação P implica Q, ela é verdadeira. E isso aqui é um bug de lógica, acontece, ou pelo menos está fora do senso comum, ou o senso comum que está bugado, sei lá, vocês escolhem qual é a situação. Mas a lógica, vamos dizer assim, de programação não reflete bem o senso comum na hora de pensar. E a questão é que, se olhar o enunciado, ele pergunta se as seguintes afirmações são verdadeiras. Então, se são verdadeiras, essa afirmação aqui ela tinha que ser, por lógica, vamos dizer assim, lógica de programação, verdadeira. E, portanto, a alternativa correta
resposta, vamos dizer assim, teria que ser a C. Então, das duas, uma. Teria duas alternativas corretas, esse é um grande problema. Ou seja, não dava nem para dar uma jogada, alguma coisa disso. E a questão que matemática e lógica de programação tem que ser válida, independente. Então, a banca decidiu, vamos assim, isso está enunciado aí nos sites, tudo que tem direito, foi ali que eu descobri, que tem duas alternativas corretas e tem dupla interpretação, por causa dessa segunda, se usar a lógica. E vamos dizer, acho que até algum sentido, agora minha opinião, algum preciosismo, acho que para tomar um cuidado melhor com o texto, né? Tomar cuidado com a afirmação, por exemplo, o que eu queria medir era o item 1 e o item 2. O item 3, vamos dizer, parece que só foi colocado como um final, vamos dizer assim, né? E não tomou todo o cuidado necessário. Então também eu acho que é um aviso também para tomar cuidado com o texto, né? Eu acho que tem que tomar esse cuidado, então preferiu anular a questão. Tá? Eu diria, não vou dizer que está acertadamente anulada, agora é a minha opinião sobre o assunto. Na verdade, o apenas um estava muito bem, mas ela está entre a fronteira, vamos dizer assim, de anular e não anular. A banca, também certeiramente, não tem certo ou errado nesse caso, né? Preferiu anular. Eu, particularmente, acharia que não era uma questão ainda de anulamento, né? Mas, como eu disse, é opinião, né? Eu posso opinar à vontade. Tá, então, basicamente, foi esse o bug que aconteceu. Infelizmente, foi uma questão anulada, uma questão também difícil, mas teve gente que provavelmente pensou muito tempo nela para construir esse pentágono, mas, bem, acontece, né? Isso faz parte do jogo. E acredito que vão ser esse tipo. Acredito que a banca não vai cometer esse erro, porque com certeza eles ficaram muito bravos de ter passado isso, né? Eles são bem cuidadosos. A banca costuma ser bem cuidadosa. De matemática costuma ser muito cuidadosa com o enunciado. E basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado. Até a próxima.